mexer no orçamento e adequar para dar oportunidade para as pessoas. O direito de resposta foi negado pela comissão. Chegamos Ocupada indevidamente e certamente foi desocupado porque houve uma decisão da Justiça. Agora, candidato Márcio França, o senhor necessariamente, pelas regras do debate, precisa dirigir a sua pergunta ao candidato Arthur Duval, do Patriota. Vamos lá, um prazer. Arthur, você é comerciante, uma pessoa que empreendeu desde cedo, e você sabe que os comerciantes, os empresários, estão passando maus bocados, né? As vendas caíram, muita gente fechou. Nós queremos criar uma linha de financiamento, evidentemente subsidiada pela Prefeitura, para essas pessoas poderem se reanimar e abrir de volta os seus negócios. Muita gente perdeu o estoque, enfim, e a gente não viu a Prefeitura atuando. Você tem alguma proposta com relação a isso, Arthur? Bom dia a todos, quero agradecer a Veja pela oportunidade desse debate, ao pessoal da SPM e a todos os candidatos que vieram aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou me sentindo numa novela mexicana aqui, né? Mais teatro que isso que impossível. O Boulos reclamando de invasão, o PSDB reclamando de velha política. É duro, viu? É duro, não é isso que São Paulo merece. Olha, Márcio, respeito muito a sua posição, eu realmente sou comerciante, entendo o que é você estar ali debaixo de sol, debaixo de chuva, com o fiscal na tua porta, né, e de fato a prefeitura não fazer nada para te ajudar. Eu discordo um pouco da política de subsídio, eu acredito que na verdade quando você subsidia empréstimo ou microcrédito, alguém vai pagar por isso, né? Então, portanto, aos meus ouvidos isso soa um pouco como mais imposto, mas eu queria aproveitar, inclusive a sua tréplica, para falar qual é o papel de um líder, né? Eu tenho certeza que você também entende que o papel do prefeito de São Paulo é estar aqui na cidade. Eu quero lembrar a todos aqui que o prefeito Bruno Covas, que hoje apareceu no debate, no dia 11 de março de 2019, sabe onde ele estava? Ele estava em Ibiza, aliás, ele estava na Europa com seu melhor amigo Gustavo Pires, amigo esse que inclusive ele empregou a mãe e os seus outros amigos da faculdade na prefeitura. Portanto, Márcio, eu pretendo até retornar a você perguntando qual que você acha que deve ser o papel de um líder como prefeito de São Paulo. Réplica em 30 segundos. Bom, um líder deve liderar, né? Então é importante ter pulso, especialmente você apenas fazer gestão. Na última campanha teve muita essa história de gestão. Gestão é importante, mas no caso de São Paulo, que deveria conduzir o Brasil todo, evidentemente que liderar é estar à frente, ter pulso. E para finalizar, com relação à questão do subsídio dos comerciantes, a nossa importante ideia de poder ajudar os comerciantes é porque esse ano a Prefeitura determinou que muitos deles fechassem, né? 30 segundos para a tréplica, candidato Arthur Duval. Exatamente. Hoje, inclusive, às 19 horas, eu vou fazer uma live com o Hélio Beltrão para apresentar o plano Locomotiva. É o plano que vai fazer com que você, trabalhador, esteja livre de fato para empreender e ganhar dinheiro. Porque aqui em São Paulo a gente não quer migalha, a gente não quer auxílio de ninguém. A gente não quer que aumentem os nossos impostos, que nos deem com uma mão e nos tirem com duas. Nós queremos, de fato, estar livres para fazer exatamente o que a gente sabe, que é empreender, gerar emprego e renda. Agora, fechando o bloco, o senhor pergunta necessariamente pelas regras do debate a candidata do PSL, Joyce Hasselmann. Joyce, vou aproveitar também essa pergunta para falar um pouco do papel do nosso atual prefeito. Como eu disse na minha resposta anteriormente, no dia 11 de março de 2019, ele estava na Europa tirando férias. Eu, se for prefeito, prometo aqui que em nenhum momento vou deixar a cidade de São Paulo que não seja a trabalho. Quero saber de você, Joyce, se você concorda com essa postura e se você sabe, assim como todo paulistano, que março chove. Inclusive tem uma música que são as águas de março aqui em São Paulo. 1 minuto e meio para a resposta. Não só concordo, como é o meu perfil, Arthur. Quando eu fui eleita deputada, entre a eleição e a posse, eu não parei um único dia de trabalhar. Entre a posse e até agora, ainda que candidata, eu não parei um único dia de trabalhar. Eu liderei a reforma da Previdência, liderei um governo esquizofrênico, como vocês bem sabem, lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, unindo Câmara e Senado. Consegui aprovar projetos muito importantes aqui para o nosso país, inclusive projetos de crédito que subsidiaram o Bolsa Família em todo o país, o BPC e outros tantos projetos. De fato, esse passado recente do prefeito é algo que incomoda, porque o prefeito de São Paulo, a prefeita de São Paulo, tem que estar aqui em São Paulo todos os dias do ano, atendendo a população de São Paulo. Para você ter uma ideia, em uma dessas enchentes que você comentou, 11 pessoas morreram. 11 pessoas morreram, enquanto o prefeito estava viajando na Europa. Então, se não há vontade de ser prefeito, se não há energia para que se comande a Prefeitura de São Paulo, então vamos deixar outra pessoa cuidar de São Paulo.
cuidar de São Paulo, levar São Paulo para frente. É isso que nós precisamos, de um prefeito ou uma prefeita que tenha a mesma energia da cidade de São Paulo, que queira cuidar de São Paulo, que queira resolver os problemas de São Paulo, e não deixar São Paulo como está, um caos absoluto, totalmente abandonado. 30 segundos para a réplica. Eu quero lembrar também que o prefeito Bruno Covas, ele fala de um jeito sereno, ele fala de um jeito que parece até sensato. Eu gostaria de saber se você que está em casa acha muito sensato se gastar 11 milhões de reais com uma obra faraônica que alagou no primeiro dia ali no Anhangabaú. Se você acha sensato gastar 10 milhões do nosso dinheiro para fazer arte na varanda para agradar o secretário do PSOL que ele tem. Se você acha sensato, ele que se diz preocupar com a saúde, dar um hospital da periferia para um condenado do mensalão. Pense nisso antes de votar. Esse foi... Não, peraí. Tem mais 30 segundos, perdão. Para Joyce, perdão, candidato. Arthur, nós concordamos em gênero, número e grau, né, em relação a isso. Eu não acho sensato o investimento nessas obras que foram feitas, não acho sensato destinar 100 milhões de reais para colocar cimento ali no Vale do Anhangabaú. Acho que esse dinheiro poderia ser usado para tantas outras coisas em São Paulo, como, por exemplo, para urbanizar. Eu não falo nem em reurbanizar, para urbanizar as comunidades mais na periferia de São Paulo. Gente, eu passo por locais onde as pessoas me dizem que há 60 anos nunca passou um prefeito por lá. São 15 gestões. Agora sim, esse foi o primeiro bloco do debate Veja e Vote. Vamos a um breve intervalo e voltamos com as perguntas temáticas aos candidatos. Conforme definido em sorteio, começamos com uma pergunta sobre mobilidade ao candidato Gilmar Tato, do PT, e quem comenta é Arthur Duval, do Patriota. A pergunta é: como o senhor pretende tratar os aplicativos de transporte na cidade? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos ampliá-lo. Aliás, nós fizemos o aplicativo, aquele que a pessoa está no ponto de ônibus e sabe exatamente o horário que o ônibus vai chegar. E fizemos também, fui eu que fiz o aplicativo do estacionamento rotativo. Antigamente tinha o Zona Azul, não tem mais. E fizemos também o aplicativo dos táxis, do Uber, dessas regulamentações, além do táxi, do Uber e também do 99. E nós vamos fazer agora o aplicativo que dá dos entregadores, porque eles sofrem muito, gastam 20%, 25%, deixam de receber em função da exploração desses aplicativos que vêm de fora. Então nós já fizemos quando fui secretário de transportes e com certeza, agora como prefeito, nós vamos fazer muito mais e esses entregadores vão ter dignidade e vão receber um recurso para que isso aconteça. Além do que nós vamos fazer também a casa do entregador, um espaço para descanso, onde tem internet, onde ele possa guardar suas coisas, tomar um banho. Nós vamos dar dignidade para essas pessoas que não estão no mercado de trabalho de forma regular, em função da desregulamentação da legislação trabalhista feita pelo PSDB, pelo Temer e pelo Bolsonaro. Candidato Arthur Duval, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Olha, a gente ouvindo o Gilmar Tato falar, parece que estamos falando aqui do Steve Jobs, né? Gente, até quando a gente vai cair nesse papo de que um prefeito ou um secretário, um burocrata, sabe como a gente deve trabalhar? Para de querer ensinar as pessoas, Tato, como elas devem trabalhar. Você sabe por que eu não jogo golfe, Tato? Porque eu não sei jogar golfe. Para de tentar ensinar as pessoas como elas devem trabalhar. Eu quero lembrar que o Tato, ele não citou, mas a ideia do táxi preto foi dele. Ele aplicou e o que aconteceu foi mal cedida. Nem os taxistas gostam do táxi preto. Eu já sei o que vai acontecer aqui. Se ele ganha e ele aplica isso, vai ser mal cedido e nós vamos ter que pagar o prejuízo. O que a gente tem que fazer é acabar com a máfia do transporte e fazer com que São Paulo seja um polo de inovação tecnológica para que todos os aplicativos cheguem aqui. Eu prefiro muito mais ouvir, por exemplo, o Thales Gomes, criador da EasyTaxi, que da iniciativa privada ficou rico fazendo isso, do que ouvir o Gilmar Tato. 1 minuto para a tréplica, candidato Gilmar Tato. Fiz o táxi preto e tenho orgulho disso. Aliás, o Atende foi ampliado em função da ampliação dos táxis na cidade de São Paulo. E também nós permitimos que os táxis pudessem andar nos corredores de ônibus na cidade. E quando eu falo do aplicativo para quem está esperando o ônibus, e que é importante saber o horário que vai chegar o ônibus, é que o deputado nunca pegou um ônibus na vida. O deputado, ele tem dificuldade de entender essas coisas. Quando eu falo de fazer um aplicativo para esses entregadores, essas pessoas que entregam alimentos todos os dias e deixam de receber de 20% a 35% em função da exploração, ele não entende, porque nunca ralou na vida. Essa é a diferença, deputado. Nada contra, você nasceu no berço de ouro. Você teve essa facilidade, essa felicidade, mas milhões de brasileiros não têm isso. Obrigado. Agora a pergunta é sobre conservação urbana. Arthur Duval responde e Guilherme Boulos, do PSOL, comenta. A pergunta é a seguinte: qual será a sua política para os imóveis abandonados e ociosos no centro da cidade? Bom dia, vamos lá. Pessoal, um dos maiores erros que nós cometemos aqui em São Paulo, quando se fala de conservação urbana, inclusive é o que causa muito abandono de imóvel aqui, é o excesso de tombamentos, né? A gente aqui, para quem não sabe o que é tombamento, se você tem um imóvel considerado histórico, você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode bater um prego numa parede, você não pode pintar uma parede sem autorização de um burocrata com uma caneta na mão. Isso causa um enorme problema aqui em São Paulo, que é o excesso de imóveis tombados e abandonados. Só para vocês terem uma ideia, na região de São Paulo,
Paulo, só na região de São Paulo central, nós temos mais do que o dobro de imóveis tombados do que toda a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos mais imóveis tombados do que, por exemplo, algumas cidades da Europa. Portanto, a minha proposta é flexibilizar essas leis de tombamento para que a gente tome como exemplo, por exemplo, a Barcelona. Como é que Barcelona retrofitou todo o seu centro? Não foi a prefeitura dizendo que o cara ia fazer ou não, ou a prefeitura fazendo diretamente. Muito pelo contrário. Você preserva a fachada, continua com aquele aspecto histórico preservado e você dá uso para aquele imóvel. Você traz vida para aquele local. Se você, por exemplo, tem um imóvel que tem uma vocação para ser um restaurante, para ser um museu, para ser alguma coisa que vai trazer vida para o centro de São Paulo, por que você não pode utilizar até que um secretário vá lá e dê uma canetada? Candidato Guilherme Boulos, 1 minuto para o seu comentário. Olha, gente, sabe qual é o problema? Que a lei no Brasil, ela não é cumprida quando é para favorecer os mais pobres. O Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de São Paulo reforça isso, diz que imóvel que está abandonado deveria ser desapropriado e transformado em moradia popular. Isso não é feito porque muitas vezes quem está lá tem a sua campanha eleitoral financiada por empreiteira, por fundo imobiliário, pela turma da especulação, e depois fica com o rabo preso. Eu não tenho rabo preso com a gente. E vou dizer para vocês, quem é que ganha com um imóvel abandonado no centro? Nós vamos fazer a lei ser cumprida. Esses imóveis vão ser desapropriados, muitos devem mais imposto que o valor dele próprio, vão ser transformados em moradia popular através de uma reforma, de requalificação, usar os térreos para fazer área comercial, pegar os casarões abandonados no centro, transformar em centro cultural e equipamentos públicos, levar vida e diversidade para o centro de São Paulo. É assim que a gente combate o Arthur abandono. Duval, 1 minuto para a tréplica. Olha, Guilherme Boulos, eu vou começar concordando com você. Você realmente sabe dizer quem é que ganha com um imóvel abandonado no centro. Mas a minha proposta aqui é fazer com que as pessoas de fato consigam aproveitar todo o potencial que nós temos no centro. Vou dar um exemplo para você. Quantas praças da Sé existem no mundo? Uma. Quantos teatros municipais de São Paulo existem no mundo? 1. Quantos viadutos do chá? 1. E olha o que nós estamos fazendo com a nossa cidade, gente. Se o coração da nossa cidade está abandonado desse jeito, porque a gente confiou em órgãos burocráticos que servem como cabide de emprego, a gente vai demorar mais quanto tempo para ir no sentido reverso? Tá? A minha opinião é que a gente tem que fazer o que funciona no resto do mundo. A gente tem de flexibilizar as leis de zonamento e as leis de uso de imóveis para que a iniciativa privada consiga explorar a vocação que São Paulo tem de prestação de serviço e gerar emprego e renda. São Paulo sabe ganhar dinheiro, só precisa estar livre. Candidato, agora a sua pergunta tem que ser dirigida obrigatoriamente pelas regras do debate ao candidato Arthur Duval. Vamos lá. Cadê minha câmera aqui? Corta para mim. Corta para mim. Vamos lá. 30 segundos, por favor, candidato. Arthur, entra prefeito, sai prefeito, e os pais não conseguem vagas de creche aqui em São Paulo. É inacreditável que nessa cidade que é tão rica, nós tenhamos aí milhares de crianças aguardando uma vaga de creche. E a fila é enorme. Saúde é a mesma coisa. Tem fila para todo lado. E agora, na pandemia, a fila das cirurgias eletivas ficou gigantesca. Qual é a sua proposta para resolver a questão de filas nas creches e também em relação à saúde? 1 minuto e meio para a resposta. Vamos lá, aqui, Joyce, a gente vê no debate o prefeito ele falando de uma forma calma. Você olha para ele e fala, caramba, o cara parece que está falando coisa com coisa. Aí quando você presta atenção, o cara está falando de Amazônia. Né? Eu quero lembrar que, falando de saúde, eu não consegui completar no outro tempo, o Bruno Covas ele deu a diretoria de um hospital de periferia para o Cândido Vacareza do PT. Portanto, a minha proposta aqui é continuar com as OS, só que de uma forma padronizada. Um dos maiores problemas que nós temos em São Paulo é a falta de padrão dos contratos. Quando você vai analisar ali as centenas de OS que prestam serviço para a prefeitura, você tem centenas de tipos de contratos. A prestação de contas fica extremamente complexa. Eu mesmo, junto com o meu advogado Rubinho Nunes, fizemos a prestação de algumas delas e encontramos mais de 40% de sobretaxa em aluguéis pagos ali no entorno de onde essas OS atuam. Portanto, a padronização de contratos para atuação na saúde é muito importante. É muito importante também colocar o prontuário eletrônico. Aqui o médico em São Paulo, ele gasta mais tempo preenchendo papel do que olhando e cuidando de você. O prontuário eletrônico é um programa de baixo custo que pode ser implementado e vai triplicar a eficiência do atendimento de saúde em São Paulo. Réplica em 30 segundos, candidato. Bom, na minha gestão a solução vai ser muito simples, vai ter prazo para tudo. Se uma criança ficar na fila para creche, hoje nós temos aí, segundo dados da prefeitura, quase 23 mil crianças, mas é muito mais do que isso. Se uma criança ficar mais de 60 dias, a prefeitura vai ser obrigada a pagar por uma creche particular. Se alguém ficar na fila, aguardando uma consulta por mais de 10 dias, a prefeitura vai ser obrigada a pagar numa área privada. Se ficar mais de 2 meses por uma cirurgia eletiva, a prefeitura vai ter que pagar. Réplica em 30 segundos. Olha, em relação à educação, é muito importante que a gente não caia em promessa demagógica. Nenhum prefeito vai construir céu, nenhum prefeito vai construir escola. A estrutura, em primeiro lugar, nós não temos dinheiro. Em segundo lugar, a estrutura está posta. Nós devemos utilizar a estrutura que já existe com inteligência. É por isso que eu apresento o programa Escola 360, que é a escola aberta 360 dias por ano, portanto aberta aos finais de semana e nas férias com merenda e almoço. É um baixo custo que aumenta a eficiência na hora de
melhorar os índices do IDEB em São Paulo. Candidato, agora, pelas regras do debate, o senhor encerra esse ciclo de perguntas dirigindo o seu questionamento ao candidato do PT, Gilmar Tato. Gilmar Tato, eu li o seu programa de governo e, como esperado, ele tem ali a previsão do aumento de imposto. Você já fala logo de cara do aumento de TBI, que o Haddad já aumentou e você pretende aumentar novamente. Mais do que isso, o senhor fala na criação de uma TV estatal para São Paulo. Só para a gente ter uma ideia aqui, falando coisa séria, a EBC, que é a TV Lula, já custou mais de 3,5 bilhões de reais dos nossos bolsos. Eu quero saber o seguinte, de onde você vai tirar o dinheiro? Você vai dar calote ou vai aumentar imposto? 1 minuto e meio. Deputado, o ano que vem nós temos que fazer a revisão da planta genérica de valores. E nós vamos ter que verificar as distorções existentes, tanto em relação ao ISS, ao IPTU e também ao ITBI. É disso que se trata, está dentro da lei. É evidente que eu quero fazer com que a mansão do Dória pague mais IPTU do que a classe média ou que pessoas que moram no fundão da periferia. Então, por isso que essa revisão ela é fundamental. E eu, deputado, sempre defendi que nós temos que democratizar os meios de comunicação. E esses contratos milionários que a Prefeitura faz com essas empresas de comunicações está errado. A Prefeitura tem que ter a sua própria política de comunicação e não se trata de comunicação com o prefeito, porque o prefeito de São Paulo, ele tem visibilidade. Se trata de você dar visibilidade às ações da Prefeitura. Por exemplo, fazer campanha de vacinação, campanha de higienização, lavar as mãos. Essas campanhas, a Prefeitura precisa estar organizada para isso. Por isso, em função dessa empresa de comunicação, para democratizar os meios de comunicação aqui na cidade de São Paulo. 30 segundos para a réplica. Olha, eu tenho certeza que você que está assistindo está louco para pagar mais ITBI para você ver numa TV estatal como lavar as mãos. Gente, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? A gente vê que num debate nesse nível, as pessoas infelizmente não se dão o trabalho de estudar para estar aqui. É muito triste que a gente veja o nível dos concorrentes. Eu digo para você o seguinte, essa pergunta foi para o Gilmar Tato, que é quase uma caricatura, mas se fosse para qualquer um aqui, a resposta seria mais ou menos a mesma. Eu peço para que você conheça o meu plano técnico para a gente despertar São Paulo de uma vez. 30 segundos para a tréplica. Eu tenho experiência de 8 anos como secretário. Fui secretário de Marca Dali, fui secretário de abastecimento, fui secretário de implantação das subprefeituras. Isso me permitiu conhecer todas as secretarias, todas as empresas, todas as autarquias na cidade de São Paulo. Fui secretário de transportes, organizei o sistema de transporte na cidade de São Paulo, implantei bilhetes únicos, fiz corredores de ônibus, fiz ciclovias. Essa experiência que eu vou levar como prefeito. Vamos a mais um breve intervalo e logo voltamos com o último bloco do debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato Arthur Duval, quais são as suas considerações finais em 1 minuto e meio, por favor? Olha, eu sei que você não quer o candidato do Dória, Bruno Covas, nem o invasor de propriedade e nem o Celso Russomano na Prefeitura de São Paulo. Eu sou o único que ganha de todos eles no segundo turno. E eu sei que muitas vezes você pode estar um pouco cansado, sem esperança, enquanto seu filho está lá todo virtuoso me acompanhando na internet. E por que isso está acontecendo? Por que o seu filho está cheio de energia? Porque ele viu que desde a época que a gente saiu nas ruas para tirar o PT, eu mantive a coerência. Eu, como deputado, sou o mais barato de todos, não uso nenhum privilégio, nenhuma mamata de político e estou aqui fazendo força para mudar. Eu tenho muita fama às vezes de um cara brigão, um cara turrão, um cara muito crica, justamente a fama do paulistano fora de São Paulo. E por que isso acontece? Porque o paulistano muitas vezes ele é mal-humorado, muitas vezes ele é até um pouco grosso, mas é ele que trabalha e traz o resultado. É isso que eu quero trazer aqui para São Paulo. Eu sou o candidato que mais estudou e que mais está preparado para conduzir essa cidade. Além de tudo, a minha experiência vem da iniciativa privada. O que eu peço para você é o seguinte, realmente, eu não vou vir aqui pegar o teu dinheiro para ficar dando sorrisinho na propaganda de TV. Eu vou ser um cara mal-humorado e chato porque eu vou estar resolvendo os problemas de São Paulo. O que eu preciso é que você dê uma chance para o seu filho. Por favor, pergunte para ele quem é o Arthur Duval. O meu número é 51 e eu peço para você, dê uma chance para o seu filho.